Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã, uma série de reflexões a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas. Estamos falando a respeito da coinonia no reino de Deus. Estamos falando a respeito daquilo que é tão importante em nossas vidas, que é a coinonia, ou seja, a comunhão. E como nós podemos manter a nossa comunhão contínua com Deus? Falamos até agora a respeito disso, das formas de coinonia que nós devemos exercitar como cidadãos do reino dos céus. Mas como nós podemos manter a nossa comunhão contínua com Deus? Lá em Hebreus, capítulo 10, versículos de 24 e 25, nós temos algo muito importante a respeito disso. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele grande dia. Hebreus 10, versículos 24 e 25. A coinonia, ou seja, a comunhão, não é uma opção para mim ou para a minha igreja. A comunhão, ela é essencial, tanto para mim como crente, como também para a minha igreja. Estar em Cristo, ser um membro do corpo de Cristo, é estar em comunhão com o Cristo vivo. O nosso relacionamento de amor, ou seja, a nossa coinonia, a nossa comunhão com Deus é o aspecto mais importante que se deve conhecer Deus. E para isso, nós devemos também conhecer a sua vontade. E mais, nós também devemos ser capacitados para realizar esta vontade. Por isso estamos nesta série de reflexões, pois só Deus pode nos capacitar a fazer a sua vontade. E também, somente Deus pode produzir uma coinonia genuína, ou seja, uma comunhão genuína. A coinonia, ou seja, a comunhão, ela é essencial para os indivíduos, para as igrejas, para que possam experimentar a vida de Cristo como os crentes do Novo Testamento. Uma comunhão íntima, como nós falamos, com Deus e com seu Filho Jesus Cristo, vai produzir certamente uma comunhão entre irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Só Deus pode produzir uma coinonia, ou seja, uma comunhão genuína entre nós. A expressão suprema desta comunhão divina é manifestada quando pessoas com diferenças tão marcantes, elas se juntam numa comunhão viva e também espiritual. Por isso nós temos algo tão importante, como que nós podemos ver a vida de Cristo, o poder de Deus, quando eles criam em nossas vidas e nos fazem manter a nossa comunhão com os outros. Então, a nossa comunhão espiritual entre nós, né? E pessoas de diferentes raças, línguas, educação, até mesmo condição econômica, tudo isso é tão importante, saber que é Deus que nos une em um só corpo. Então, quando Deus, pela comunhão que Ele nos faz exercitar, eles derrubam as barreiras, né, que nos cercam,
E as pessoas com diferenças, né, significativas podem viver juntas em paz. Então, o mundo pode ver realmente que Deus existe. No reino de Deus, como diz o apóstolo Paulo, não há judeus, nem gregos, não há escravos e nem livres, não há homem e nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, como nos diz Gálatas capítulo 3, versículo 28. Então, esta koinonia, esta comunhão é criada pelo Espírito Santo e também é mantida pelo mesmo Espírito. A koinonia com Deus e com o próximo pode, no entanto, ser ameaçada e até mesmo quebrada. A quebra, então, da comunhão com um irmão ou com uma irmã em Cristo indica que a comunhão com Deus também se quebrou. Isso é tão sério, queridos irmãos e amigos. Nós entendemos que é o nosso relacionamento com Deus que determina todos os outros nossos relacionamentos. Às vezes, a nossa comunhão quebrada com um irmão ou com uma irmã em Cristo pode ser devido ao pecado de um deles, e isso quebra a nossa comunhão com Deus. Nesse caso, nós devemos orar por esta pessoa e fazer todo o possível para ajudá-la a voltar-se para o Senhor. A quebra da comunhão com um irmão ou uma irmã em Cristo indica a quebra da comunhão com Deus. Você deve começar sempre examinando sua própria relação com o Senhor quando você está com dificuldades no seu relacionamento com o outro. A ruptura sempre tem início no nosso relacionamento pessoal com Deus. Ela não começa no seu relacionamento com o próximo. Se a nossa comunhão está quebrada com Deus, você não pode continuar em comunhão com os seus irmãos em Cristo. Você tem que primeiro permitir que Deus o conduza de volta ao seu relacionamento ou um relacionamento adequado com Ele. Precisamos entender isso. O nosso relacionamento com Deus determina todos os outros nossos relacionamentos. A quebra do nosso relacionamento com os nossos irmãos, seja quem for, está indicando que a nossa comunhão com Deus também está quebrada. O pecado, então, ele quebra a koinonia com Deus. Mas será que há remédio para a comunhão quebrada? Com certeza que Deus tem um remédio para a comunhão quebrada. O pecado quebra a koinonia com Deus. O pecado, ele nos separa da nossa comunhão íntima com Deus. Existem diversas palavras na Bíblia, tais como transgressão, como iniquidade e mal. E elas estão relacionadas com aquilo que normalmente nós chamamos então de pecado. Isso é a demonstração de que nós pecamos contra Deus quando? Pecado é errar o alvo. Erramos o alvo estabelecido pelos propósitos divinos quando nós pecamos. Quando nós nos pecado é se rebelar contra Deus, quando nós nos rebelamos contra Deus, quando nós nos recusamos a segui-lo e segui-lo a sua palavra. Quando nós cometemos ato de maldade, impiedade ou imoralidade, nós estamos quebrando a nossa comunhão, a nossa koinonia com Deus. Quando nós pecamos contra Deus, a nossa comunhão então se quebra. No Antigo Testamento, esse relacionamento quebrado é simbolizado pelo rosto de Deus escondido.
Nosso rosto inclui os principais órgãos de comunicação. Nosso olho vê, o nosso ouvido ouve e a nossa boca fala. Embora Deus não tenha um corpo físico, o rosto de Deus representava para os hebreus a presença, a aceitação e a aprovação de Deus. Para Deus, virar o rosto era um sinal de rejeição, de reprovação e também da sua ausência. Por isso fala que Deus não ouve, Deus então esconde o seu rosto e fica em silêncio quando o pecado nos separa. Amanhã nós vamos ver qual é o remédio de Deus para a comunhão quebrada. Que Deus abençoe você. Que haja uma reflexão profunda a respeito desses assuntos. Que Deus te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.